Um dos personagens mais enigmáticos e misteriosos de toda a Bíblia é sem dúvidas Melquisedeque. A importância de Melquisedeque foi tanta que muitas religiões foram criadas a partir das passagens bíblicas relacionadas a ele. Hoje veremos quem foi Melquisedeque e o que era a ordem de Melquisedeque. E se você é novo por aqui ou ainda não é inscrito no canal, a sua inscrição e o seu like é muito importante para o crescimento do canal, pois o YouTube irá entender que o vídeo é bom e irá recomendar para mais pessoas. Vamos lá. A Bíblia diz que Abraão deu todo o dízimo para Melquisedeque, sendo que o menor entrega o dízimo para o maior. Isso significa que Melquisedeque era maior que Abraão. Então, quem é esse homem tão grande que até Abraão, conhecido como o pai da fé, deu todo o dízimo para ele? A ordem de Melquisedeque não é nenhum tipo de sociedade secreta mística, como Rosa Cruz, maçonaria ou os Templários. Não é nenhuma organização privada e preservada desde a antiguidade como muitos dizem. Existem várias linhas de interpretação sobre esse assunto. Neste vídeo, quero destacar a mais plausível com a teologia bíblica, e essa linha de pensamento que iremos focar nesse vídeo é uma linha de pensamento judaica. Para entendermos melhor quem foi Melquisedeque, precisamos voltar ao tempo. Vou resumir a história da criação e dos primeiros acontecimentos. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e logo em seguida ele criou o homem e colocou esse homem num paraíso. Deus criou duas árvores nesse paraíso, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu ordem para que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não disse nada de não comer a árvore da vida. Para entendermos melhor quem foi Melquisedeque, precisamos entender por que Deus não deixou eles comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas deixou que comesse a árvore da vida. Segundo Talbo, 7 coisas existiam antes da criação do mundo. Elas são a Torá, o arrependimento, o jardim do Éden, o inferno, o trono da glória, o templo e o nome do Messias. Essas são as 7 coisas que sempre existiram. A árvore da vida é uma delas. Mas o que é a árvore da vida? Muitos teólogos montam teorias e mais teorias sobre isso. A Bíblia é muito clara sobre o que é a árvore da vida. Em Provérbios capítulo 3, versículo 18, descreve bem a árvore da vida. É árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. As leis de Deus foi materializada na árvore da vida, portanto, é as leis de Deus. Agora que já sabemos que desde o começo a palavra de Deus sempre esteve no jardim materializada na árvore da vida, sabemos então que eles conheciam as leis de Deus. A Bíblia afirma que depois que Caim matou Abel, a terra toda estava corrompida. Logo em seguida, nasce um homem chamado Sete, e esse homem chamado Sete começou a invocar o nome do Senhor. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então Sete começou a invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é trazer a justiça de Deus para a terra, zelar para que suas leis fossem cumpridas. Sete agora começou a ensinar e a levar as leis de Deus para as pessoas. A ordem de Melquisedeque é uma ordem dada por Deus para pessoas específicas levarem as leis de Deus para as pessoas da terra. Portanto, Melquisedeque não é uma pessoa, e sim um título. Muitas pessoas também interpretam o nome Melquisedeque como rei de Salém, que quer dizer rei de paz. A ordem de Melquisedeque era levar as leis de Deus para as pessoas. A primeira pessoa a fazer parte dessa ordem foi Sete, o filho de Adão. Como já mencionei, Sete começou a invocar o nome do Senhor, e invocar o nome do Senhor é trazer as justiças de Deus para a terra. Vamos analisar os seguintes pontos. Paulo fala que ele só conheceu o pecado porque ele conhecia as leis. Se não tinha lei na época de Noé, como o povo estava corrompido? Se não há lei, não há corrupção. Sete foi o responsável por ensinar a Noé e as demais pessoas as leis de Deus e os ensinamentos da lei. As leis sempre existiram. O povo só estava corrupto porque eles conheciam as leis. Não tem como ter corrupção se não houver leis. Então Sete era responsável por ensinar as leis de Deus ao povo. Noé guardava as leis de Deus
e também sabia exatamente o que eram animais puros e impuros. Ele só sabia o que eram animais puros e impuros porque foi ensinado a Sete. Sete o ensinou. Deus fala para Isaque que seu pai Abraão guardou as leis dele. Portanto, Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Com base nesses textos, fica evidente que o povo de Gênesis conhecia as leis de Deus, mesmo antes de Moisés recebê-las. Sete foi o primeiro dessa ordem de mensageiros de Deus a ensinar o povo as leis. Esse povo que conhecia as leis de Deus só conheciam porque foram ensinadas pela ordem de Melquisedeque. A Bíblia fala que Noé teve 3 filhos. Eles são Sem, Cã e Jafé. O filho mais velho naqueles dias e nos países orientais eram muito valorizados e era sempre eles que recebiam as bênçãos de seu pai. Depois do dilúvio, o povo começou a popular a terra e um certo dia Noé ficou embriagado e nu. Depois de Noé ter se embriagado, o seu filho Sem vai lá e cobre as partes do seu pai, e por esse motivo Noé abençoa ele. Sem foi abençoado por 2 motivos, por ter coberto seu pai e por seu filho mais velho. E disse: Bendito seja o Senhor de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Bendito seja o Senhor de Sem, isto é, agora Sem é responsável por levar a palavra de Deus para o povo. Só é bendito quem bendiz. Sem bendizia o nome do Senhor, por esta razão ele era bendito. Sem agora é responsável por levar as leis de Deus ao povo. Ele agora entrou na ordem de Melquisedeque, que era a ordem responsável por levar a justiça de Deus para o povo. A Bíblia fala que Melquisedeque não tinha descendência. Sem pai, sem mãe, sem descendência, não tendo nem começo, nem fim de dias, o qual recebeu o ofício dos sacerdócios. Como entendemos isso? É simples. Como Melquisedeque era um título, logo não teria como ter descendência e ascendência. O encontro de Melquisedeque com Abraão. Em Gênesis 14, narra a história de uma guerra de 4 reis contra 5. E nessa guerra, o sobrinho de Abraão é capturado como despojo. Logo em seguida, Abraão descobre e vai ao encontro do seu sobrinho para resgatá-lo, junto a 318 homens. Depois deles terem resgatado Aló, que era sobrinho de Abraão, no caminho de volta para casa aconteceu algo inusitado, o encontro de Abraão com Melquisedeque. De uma forma totalmente inesperada e meio mágica, aconteceu o encontro entre os dois. Não foi planejado nem agendado. No meio de uma guerra tremenda, todo mundo desesperado, acontece um dos eventos mais importantes de toda a história bíblica, que é esse encontro. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou e disse-lhe: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Agora que sabemos o que era a ordem de Melquisedeque, fica mais claro essa passagem. Melquisedeque era mensageiro de Deus para ensinar as leis. Fica muito claro nesse texto que Abraão conhecia essa pessoa. Tanto é que o próprio Melquisedeque levou para Abraão pão e vinho. Mas quem era esse Melquisedeque que encontrou Abraão? Esse Melquisedeque que encontrou Abraão no caminho era Sem, filho de Noé, o segundo homem dessa ordem de Melquisedeques. Dentro da cronologia bíblica, Sem teria vivido mais de 600 anos, que é o suficiente para ter conhecido Abraão, Isaque e possivelmente Jacó. Dentro dessa cronologia de mais de 600 anos, ele viveu o suficiente para ver a 12ª geração. Com base nessas informações, lembrando que são teorias, é possível afirmar que Sem era esse Melquisedeque que encontrou Abraão no caminho. Mas o que significou esse encontro de Abraão e Melquisedeque? Que Abraão encontrou Melquisedeque já sabemos, mas o que significou esse encontro? Esse é um dos maiores mistérios bíblicos do Antigo Testamento. A Bíblia diz que Melquisedeque trouxe pão e vinho, mas o que quer dizer isso? Nos países orientais e na tradição da época, o pão e vinho era usado para dar boas-vindas e ritual de iniciação. A Bíblia diz em Êxodo 18 que o sogro de Moisés se converteu ao Deus de Israel. Os sacerdotes e os anciões deram pão e vinho para dar boas-vindas. Melquisedeque trouxe para Abraão pão e vinho
para o ritual de iniciação. Agora, Abraão seria o terceiro homem dessa ordem de Melquisedeques. Esse encontro foi para chamar Abraão para fazer parte dessa ordem, e Abraão foi o último dessa ordem de Melquisedeque. O chamado de Abraão é diferente do chamado dos Melquisedeques anteriores, porque agora ele não seria mais bênção para a terra onde ele estava, mas sim para todas as famílias da terra, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Os Melquisedeques anteriores eram responsáveis por ensinar o povo de Deus as leis eternas, sendo mais específico na cidade de Salém. Já o chamado de Abraão foi para ser bênção para todas as nações. Esse foi o vídeo de hoje, e se você gostou, deixa seu like, compartilha e comenta qual assunto você quer para o próximo vídeo. Muito obrigado por ter ficado até aqui, até a próxima.